pessoal, eu sou o Yuri Turbi. Hoje estou aqui com mais uma entrevista e hoje, para iniciar a nova playlist, estou aqui com o Sérgio Patrick, um grande repórter e eu sou um grande fã. Então, vamos começar? Vamos começar aqui com a fichinha do Patrick. Gente, o Patrick, ele atuou por 20 anos na Band e como jornalista da CNN e de outras da CNN Brasil e de outras emissoras. Ele cobriu os principais eventos mundiais jornalísticos e esportivos, como Fórmula 1, Olimpíadas, Copas do Mundo, isto é. Ele conta com realizações fantásticas e passagens muito importantes em sua trajetória. E desde 2014 mora nos Estados Unidos e vem se reinventando com diversas atividades em seu novo caminho. Por isso que eu convidei ele para a nova playlist com executivos, que é Executivos na Estrada. Então, vamos ter esse grande prazer de fazer este bate-papo aqui. Então, Sérgio, nessa minha nova playlist, a gente vai falar muito sobre a sua vida e a sua jornada nessa estrada da vida mesmo. Então, vamos lá? Vamos lá. Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite, Yuri, dizer que é um prazer estar aqui com você, bater esse papo com você. Eu sou fã do canal, acho que o trabalho que você faz é muito legal e estava essas últimas semanas vendo vários vídeos que você faz, que você tem no seu canal. Meu filho, Oliver, adorou a sua coleção de Hot Wheels. Ele falou que ele nunca viu nada igual. Trabalho de muitos anos. Eu falei para ele, olha, se você começar a colecionar agora, de repente um dia você chega lá. Mas ele gosta de carro, mas acho que gostar como você é difícil, hein? Olha, se você tiver o prazer de me acompanhar, você chega lá, eu sou um amador. Se você procurar por grandes fãs aí, eu sou fichinha de passar. Você conhece muito, você acompanha muito e é por isso que tanta gente gosta de acompanhar os teus vídeos, de ver o que você fala. E estou aqui para aproveitar essa oportunidade, contar um pouquinho também do que foi a minha trajetória com a velocidade, né? Que começa, eu acho que de uma forma parecida com a sua, porque eu era um garoto que gostava, para mim teve muito a ver com a Fórmula 1, carrinho de brinquedo, primeiro. Sim. Como você, depois Fórmula 1, eu cresci nos anos 80, então você imagina, né? Era o Piquet ganhando corrida, depois era o Senna ganhando corrida, ganhando campeonato, isso tudo foi muito legal. Eu me lembro direitinho que quando eu era criança não existia produto licenciado ainda, mas um dia, numa viagem, a gente achou um boné amarelo com a marca Camel, e era o patrocinador, inclusive era um cigarro, né? Não é uma coisa boa para criança estar usando ou para fazer propaganda, hoje está proibido na Fórmula 1. A minha história, acho que começa de uma forma parecida com a sua. Eu também gostava dos carrinhos, né? Gostava de brincar e colecionar os carrinhos. Nunca cheguei à sua coleção, mas foi aí que começou. E aí depois eu passei a ver a Fórmula 1 na televisão. Cresci nos anos 80, então você pode imaginar Piquet e Senna ganhando provas e campeonatos. Foi uma época muito legal. Com certeza. Não tinha produto licenciado naquela época, não era que você podia ir na loja ou ir na internet para comprar. Era super difícil. Aquele boné do Senna, do Banco Nacional, era raríssimo. Quem tinha era alguém de muita sorte. Uma vez eu achei um amarelo da Lotus, de um patrocinador e tal, e aquilo para mim foi, eu pedi para o meu pai comprar, e por muito tempo foi uma das coisas mais importantes que eu tive, assim, porque fazia essa referência ao Ayrton Senna e as provas de Fórmula 1. Então começou por aí, e aí depois, né, anos depois, eu me vi como um profissional cobrindo provas de Fórmula 1 e de Fórmula Indy. Então foi uma trajetória bem bacana, que até hoje faz com que eu acompanhe e goste da velocidade. E o prazer é todo meu de estar na sua presença, e tudo começa com uma paixão, certo? Exatamente. Tudo começa com uma paixão. Nesse caso, eu junto algumas coisas, né? Porque, assim como você, também sempre gostei de me comunicar desde muito cedo, sempre foi uma coisa bem natural para mim.
E depois eu percebi que o esporte e a comunicação poderiam se juntar fazendo o que eu tenho feito aí nos últimos 20 e poucos anos. Foi assim, então, que eu encontrei uma forma, já que eu nunca imaginei na vida ser piloto ou trabalhar de alguma maneira próximo a velocidade, né, que não fosse falando sobre o caminho do jornalismo, me levou para isso, e aí eu tive o prazer de entrevistar grandes pilotos e de estar em grandes eventos também. Com certeza. Então, vamos para a primeira pergunta. Vamos começar desde o início, lá na sua infância. Como que foi ela? Como foi essa etapa da sua vida, sua infância? Bom, infância foi em São Paulo, no bairro da Vila Mariana. Morava num apartamento com meu pai, minha mãe, meu irmão e minha irmã. E todos os domingos, não passava treino também naquela época, tá? A gente ficava sabendo do treino, às vezes só no Jornal Nacional, que vinha a reportagem dizendo como tinha sido o treino e quem era o pole position, ou nas rádios. A informação ela fluía de um jeito diferente, não tinha nada do que a internet é hoje. E aí, depois, no domingo, era sentar né, na hora certa, ali, normalmente 9 horas, dependendo da prova e do fuso horário, mudava um pouquinho, mas as provas da Europa, 9 da manhã, a gente sentava ali e acompanhava a corrida, era super legal. Também, nessa infância, eu vi um pouco da evolução da própria transmissão com a tecnologia, então cada vez mais incluindo dados, estatísticas, as informações da diferença entre os pilotos, tudo isso que foi transformando a transmissão em algo até muito mais legal de ver, né? E com certeza. A câmera dentro do carro, que eu acho uma das mais legais, porque aí você vê a tocada do piloto e vê como é difícil, né, Yuri? Pilotar daquele jeito, sentando daquele jeito desconfortável, e naquela velocidade é um negócio realmente incrível. Realmente, a velocidade do carro é absurda. Mas sabe o que também é absurdo? O quê? Eu estar te entrevistando, um grande repórter, e eu sempre vou ser grato. Eu que vou ser grato. Eu tenho certeza que esse é só o começo da sua trajetória diante das câmeras, com o seu canal e falando de velocidade. Eu sei que você já, inclusive, apareceu na tela da Band, eu sei que você tem muita gente que segue o canal, que te acompanha, então isso aqui é o prazer é todo meu. É uma coisa que também começou com uma paixão e que eu também acredito que vai ter muito mais disso. E vamos para a próxima pergunta. E um amigo que temos em comum que falou de você me contou de um segredinho seu, uma coisa bem engraçada, que você sentia muito sono, era só dar uma parada que já caía no sono profundo. Pois é, Yuri, esse nosso amigo em comum realmente deu informação precisa, viu? Eu tenho realmente muito sono, tinha bastante, quando era criança e adolescente, assim, era uma coisa que às vezes me atrapalhava na aula. Então, se eu sei quem é, né, já me viu realmente pegando no sono algumas vezes até durante a aula, que não é legal, não é uma coisa que você deve fazer, né? Mas aconteceu. E eu me lembro de um piloto que dormia também em ocasiões assim, né, que não eram as mais propícias, como o Nelson Piquet, às vezes dentro do carro, né, ele foi flagrado tirando uma soneca, ou sei lá, estava meditando, se concentrando, mas parecia uma soneca ali. É uma capacidade que poucos têm naquele momento tão tenso de relaxar desse jeito, né, Yuri? Com certeza. Meu, você parece muito meu irmão, que eles caem no sono assim, ele deita na cama e capota. Agora, vendo corrida, eu não durmo, não. Vendo corrida, eu fico acordado. Ninguém consegue, ninguém. E agora, bem seguindo na estrada da vida, como foi o seu amadurecimento na época da adolescência? E quais foram os aprendizados dessa época? Bom, na adolescência, eu fui tentando entender quais eram as grandes paixões da minha vida, né, em cima do que a gente vinha conversando, né, o que as grandes paixões fazem com a gente. Acho que foi uma época que eu descobri a música como uma grande paixão também, né? Acabou que
Eu não trabalho com música, não fiz nada profissionalmente com música, mas é algo super importante presente na minha vida. Isso veio da adolescência. Sim. Algumas relações se consolidaram de amizade, né? Tenho amigos da adolescência com quem eu tenho contato até hoje. É, E acho que isso tudo foi um período muito importante. E na parte, né, na mistura da parte pessoal com profissional, acho que realmente foi quando eu percebi que escrever era uma paixão, né? Que essa minha vontade de comunicar, ela passava muito também pelo que eu conseguia sim. fazer quando eu sentava para escrever. E ali eu comecei a organizar meus pensamentos de uma forma melhor, eu tive professoras que foram muito importantes, É, e eu saí com a certeza de que eu podia usar isso para minha vida, e tem sido muito legal. é. Todas as partes da vida são importantes pelos seus aprendizados, porque a gente aprende com nossos erros. Exatamente, aprende com os nossos erros, aprende com as pessoas, né, com quem a gente convive, isso faz parte realmente da nossa vida. Aliás, eu fico lembrando aqui de coisas da velocidade conforme a gente vai conversando. Nessa história de aprender com os É, próprios erros, você lembra do Ayrton Senna em 88, né? Quando ele bate em Mônaco, e ele fala que sim, foi ali que ele começou a construir a sequência para ser campeão, porque ele sim, aprende com o erro que ele cometeu. Ele estava muito na frente do Prost, estava liderando com folga, e desperdiçou essa vantagem num é, erro e aprendeu demais, tanto que depois acabou levando o título aí, ó. Aprender com os é, erros, né? Significa muita coisa, né? com certeza. E com certeza, chegando na fase adulta, que é, na minha opinião, a época com mais aprendizados, uma pergunta que muito me interessa e que, por favor, me conte todos os detalhes, porque eu sou apaixonado pela área do automobilismo, principalmente da parte do jornalismo automobilístico. E como você se tornou um jornalista de sucesso? Por favor, me conte tudo. Claro, olha, eu acho que você já sabe metade do caminho, pelo menos isso. Mas para mim foi uma coisa realmente muito natural de gostar do que eu estava fazendo, de não ser difícil, sabe, dar aquele esforço a mais, Sim, todo dia estar ali tentando, aprendendo coisas novas, conhecendo muita gente importante dentro do esporte especificamente, né? Que eu é, adoro todos os esportes e foi o que eu fiz durante muito tempo, quando eu me vi ali podendo estudar, aprender e falar sobre esporte, escrever sobre esporte quase que todos os dias, eu sabia, enquanto eu estava vivendo aquilo, que era uma coisa muito legal. sim. O automobilismo é sempre muito legal, o esporte é sempre demais. Do que você está vivendo é muito legal, exatamente. Não deixar só É, para quando você conquistar alguma coisa, né? Mas sim, viver aquilo durante o caminho. E é, eu, na parte da velocidade, eu conheci gente que, nossa, que aí sim, né, viajava o mundo, acompanhava as provas há muito tempo e é, aprendi muito conversando, perdão, conversando com essas pessoas. Foi muito legal. E a gente já vai falar disso. Então, vamos lá. Na sua trajetória, como foi equilibrar sua vida de jornalista com a sua vida familiar? Isso daí é algo que o equilíbrio é sempre bom, né? É sempre bom. E a gente vê, por exemplo, se você for... Eu não viajei com a Fórmula 1, mas eu tenho vários amigos que fizeram isso, viajaram com a Fórmula 1. E chega uma hora, depois de alguns anos, que muitos deles precisam parar um pouco, porque o Sim, filho está crescendo, porque está acontecendo alguma coisa familiar que eles querem acompanhar. Eu não viajei, mas eu trabalhei durante muitos anos, todos os fins de semana. E isso, claro, tem um impacto na sua vida social, na sua vida é, familiar. Então, você acaba perdendo alguns aniversários, você muitas vezes fiz o Dia das Mães no sábado à noite, sabe? Não no domingo, porque era quando eu podia celebrar, no domingo eu estava lá dentro do estúdio. Então, essas coisas você vai adaptando, vai aprendendo a entender na sua vida, né? Mas realmente é um equilíbrio que você tem que ter na sua cabeça desde o começo, porque para quem trabalha nessa área, né, você inevitavelmente vai estar ocupado
quando as pessoas querem e têm tempo para descansar. Então, é uma coisa meio invertida, né? Quarta-feira à noite tem jogo de futebol, sábado e domingo tem corridas e treinos, tem jogos de vários esportes. Então, quando as pessoas têm tempo para ver esses esportes, quem trabalha com eles está realmente ocupado e longe da família e dos amigos. É algo que você tenta passar o máximo de tempo, mas também tem que se concentrar no trabalho. É algo que você tem que saber equilibrar. E você, com certeza, é um jornalista que vai atrás da notícia. Você sempre está correndo atrás de algo. E já que estamos na sua vida na estrada, como que você se consolidou na cobertura de esporte, que é sempre cheia de emoções? Olha, foi realmente por correr atrás, eu acho. Lembrando, por exemplo, do meu primeiro GP do Brasil, eu fui escalado, a gente diz no jornalismo, né, para estar lá em Interlagos, acho que na terça ou quarta-feira, quando os primeiros equipamentos iam começar a chegar. Sim. Isso em 1999. E aí, eu arrumei um jeito de chegar mais perto de alguns membros de equipes que já estavam lá e conversei com eles, entrevistei, consegui produzir um material que acho que foi mais do que o meu chefe na época estava imaginando que poderia sair. Sim. Perdão, usando o meu conhecimento de inglês, que eu já tinha na época. E aí meu chefe se animou, mandou para lá no dia seguinte. De novo, eu fiz algumas coisas na mesma linha. E aí, então, eu não seria um dos repórteres para a cobertura do GP, mas ele falou, olha, esses 2 dias foram muito legais, eu quero que você faça o GP inteiro. E aí eu acabei fazendo o meu primeiro GP de Fórmula 1 em 1999, justamente por causa disso, porque eu fui atrás de algumas coisas e acabei conseguindo fazer algumas reportagens legais, que eu acabei trazendo para quem ouvia a rádio naquela época, né, a Rádio Bandeirantes, algumas coisas a mais sobre o que estava acontecendo ali em Interlagos na preparação para a prova. Com certeza. Mais do que o máximo, não o mínimo. Sempre tentar, né? Empurrar um pouquinho, fazer a coisa crescer um pouco, pensar em quem tá em casa fica curioso, né? Quando você anda ali, quando eu me via em Interlagos, você olha você está do lado dos pneus, você está do lado das pessoas mexendo nas coisas e tal. Tem tanta curiosidade para quem gosta de velocidade. Estar ali é um privilégio, né? Então, poder contar isso para quem está em casa e dar os detalhes e mostrar assim tudo que acontece por lá, isso é muito legal. Sim. É algo sempre muito, muito legal. E quais foram as experiências mais interessantes nessa sua incrível jornada até o momento? Olha, acho que de velocidade, eu cobri muitas vezes o GP de Fórmula 1. Ali em Interlagos, a gente tinha o GP de Fórmula 1 do Brasil, né? A gente tinha uma missão dentro do Grupo Bandeirantes de fazer, na época que eu estive lá, e coordenava as equipes, boa parte do tempo eu estava não só com o microfone na mão, mas coordenando os times ali. Eu estive no paddock, fiz muito tempo na torre também, com uma visão privilegiada, a cobertura do GP, depois na nossa cabine. E a gente tinha a rádio do autódromo, então também é uma coisa muito legal. Você já foi à pista, você sabe. Hoje a gente não tem celulares, mas você imagina isso antes dos celulares funcionarem do jeito que eles são hoje. O som do autódromo era muito importante para as pessoas saberem o que estava acontecendo na pista. Quem está liderando, qual a diferença, quem precisa parar e tudo mais. Então, coordenar esse trabalho de dar informação para o público ali e para o rádio, isso foi muito legal, porque você está vendo os carros dali passando em velocidade, mas não é sempre que você consegue saber quem está na frente de quem está em que volta, né, Yuri? Às vezes isso envolve um pouco, né? E isso eu já presenciei. Você até falou que já apareci na tela da Band, mas foi no dia da Fórmula 1, aqui no Brasil mesmo, e eu não consegui acompanhar. Eu perguntei para o próprio público que estava lá no mesmo lugar que eu, quem estava na liderança, quem estava atrás, o que estava acontecendo, porque a gente estava muito longe da primeira TV que mostrava tudo. Então é uma emoção diferente, é super legal, mas você fica sentindo falta dessas informações. Então, poder dar essas informações
pela rádio do autódromo era uma forma de ajudar quem estava ali. Outra coisa muito legal foi quando o Massa ganhou a prova e o Hamilton ganhou o seu primeiro título em 2008. Eu estava em Interlagos e fiz todo o fim de semana de informações e tal, de cobertura. E eu me lembro direitinho do Massa cruzando a linha de chegada, a explosão no autódromo, um negócio super emocionante. Depois o Hamilton confirmado como campeão, mas aqueles segundos ali talvez tenham sido os mais emocionantes que eu já vi na Fórmula 1. Eu não sei se teve algo parecido na categoria, assim, de em alguns segundos tudo ser definido. E do jeito que foi bem legal. Com certeza, deve ter sido uma experiência incrível. A pena é que eu não estava vivo no momento. Né? Mas com certeza deve ter sido incrível. Vou pesquisar no Google para ver se eu acho um clipe bom. Então, vamos para a próxima pergunta. Como nossa entrevista aqui é um bate-papo bem descontraído, qual foi a situação mais engraçada que você já viveu na sua carreira? A situação mais engraçada que eu já vivi na minha carreira? Com certeza. Só de automobilismo foi, por exemplo, estar dentro do banheiro em Interlagos e, de repente, entrar o Michael Schumacher do meu lado de macacão e eu olhar e falar: o que está acontecendo aqui, né? O cara estava, obviamente, piloto precisa ir no banheiro também, né? Então, parou ali do meu lado para ir ao banheiro e confesso que me assustei um pouquinho, assim, não estava esperando. E aí, por um segundo, pensei, poxa, que oportunidade de entrevistar, né? Mas não vou entrevistar num momento desses. E aí, obviamente, respeitei ali a privacidade, saí do banheiro e a vida seguiu. Mas isso aconteceu em Interlagos. E na Fórmula Indy, no AMB, em São Paulo, quando a Indy fez a primeira prova em São Paulo, numa pista construída no AMB, na zona norte da cidade. Sim. Eu me lembro também de algo curioso que aconteceu quando os carros foram para a pista estava muito escorregadia, estava praticamente impossível de guiar na parte do sambódromo. E aí ali ficou uma definição até a noite para saber o que ia acontecer para o fim de semana, né? Como é que os pilotos iam realmente fazer a prova. Sim. Até que um dos nossos jornalistas na época, o Celso Miranda, teve a ideia de trazer um equipamento da prefeitura para trabalhar a pista, e aquilo eu fiquei acompanhando durante... Era para fazer furos, né? Para fazer grooves na pista, para poder dar mais aderência e os carros conseguirem passar pela pista que estava lisa no sambódromo. Isso salvou a prova e acabou fazendo com que eu fiquei até tarde ali acompanhando e depois eu não consegui ir para casa. Aí eu precisei... A sorte minha é que tem um hotel ali no AMB. Aí eu liguei para a redação e falei, vou precisar dormir aqui, porque eu vou ter que estar aqui. No dia seguinte eu tinha que estar no ar às 6 da manhã, e aí acabei dormindo no AMB e por causa disso, mas deu tudo certo e a prova acabou acontecendo. Dessas situações engraçadas, só que o mais inesperado para mim foi você encontrar uma lenda dessas no banheiro. Pois é, e de macacão, assim, pronto para entrar no carro, foi uma situação realmente inusitada. Com certeza deve ter sido. Mas, poxa vida, seu amigo teve uma ideia brilhante. Foi sim. E ali naquele momento, a gente viu agora a prova em Miami, eu moro em Miami agora, aqui nos Estados Unidos, né? Como foi difícil para os pilotos saírem da trilha ali, né? Do trilho formado pelos carros, onde estava mais emborrachado, ou eles perdiam o controle, ou perdiam muito tempo. Então, pista nova sempre tem esses desafios, né? E agora eles já sabem o que eles vão ter que mexer aqui em Miami e tudo mais. Então, você imagina isso lá, né, numa pista de rua adaptada para a Indy. Sim. Foi uma descoberta em cima da hora, quando eles colocaram os carros para rodar naquela velocidade. Os pneus giram de forma muito rápida, a aderência é um negócio super importante e a ideia foi realmente brilhante. Sim, com certeza. Ali
a montagem de toda a Indy em São Paulo nas primeiras provas ali, aquilo foi uma experiência muito legal também, porque a Band era onde eu trabalhava, era organizadora da prova, então eu cheguei a trabalhar também como na entrevista coletiva, ajudando a traduzir as perguntas e respostas para os pilotos ali. Isso foi muito legal. Com certeza, deve ter sido muito legal. E agora, vamos dizer que a estrada da vida, ela é bem confusa e exige mudanças, não é verdade? É verdade, é verdade. Mas então, como foi esse processo de mudança do Brasil para os Estados Unidos? E você sente saudade, por acaso, do Brasil? Sinto sim, Yuri. Sinto muita saudade do Brasil, todos os dias, né? Minha família ficou no Brasil, eu moro aqui. Minha família, digo, meus irmãos, né? Minha mãe, primos, tios, minha avó. Eu tenho aqui a minha mulher e os meus filhos, né? Minha mulher é americana, eu conheci aí em São Paulo, no Brasil. E aí, depois de 2 anos que a gente já estava junto, namorando, ela recebeu uma proposta para voltar para os Estados Unidos. E a gente resolveu que era hora de dar um passo do namoro virar um casamento. Então eu vim para os Estados Unidos, me mudei, a gente se casou e aqui eu fiquei. Meus filhos nasceram e aí realmente a estrada da vida teve curvas bem diferentes e foram mudanças surpreendentes e eu acabei me adaptando. Estou aqui há 8 anos. Já vivi em 4 cidades diferentes. Hoje estou feliz em Miami, tem muita coisa acontecendo. É uma vida bem diferente da vida do Brasil, mas que eu tenho gostado bastante. E tenho aproveitado para agora vivenciar o boom da Fórmula 1 aqui, né? Afinal de contas, quando eu me mudei, quase ninguém sabia de Fórmula 1 e agora todos os meus amigos em Miami só falam de Fórmula 1. Estão apaixonados pela categoria e finalmente, acho que a Fórmula 1 conseguiu entrar nos Estados Unidos para valer. Sim. E olha, você falou da sua esposa e, pelo que eu vi, ela no futebol ela ocupava a posição de goleira. É verdade, é verdade. E meio que a minha posição oficial nos jogos da escola. Ah, você é goleiro também? Sou. Eu também sou, tá vendo? Aí, ó. Coincidências? Talvez não sejam coincidências. Tá vendo só? E agora, que legal que, né, nós temos as coincidências que talvez não sejam coincidências, talvez seja a própria estrada da vida, mas agora vamos entrar em uma das minhas paixões, que um monte aqui amam, e você falou que seus amigos agora adoram por causa do boom da Fórmula 1, e como que você conseguiu entrar na Fórmula 1 para cobrir? Bom, então eu consegui bem cedo, né, com o trabalho ali na chegada dos equipamentos no paddock de Interlagos, dias antes da prova. Acho que por interesse mesmo, como eu falei, pela noção do privilégio que é estar ali, né? Quando você é fã e você morre de vontade, eu vi as imagens ali, acompanhando provas, morria de vontade de um dia poder estar lá, né? Com então, certeza. Quando eu estava lá, eu acho que eu me lembrei muito do fã que eu era em casa e tentei fazer esse trabalho para o fã que está em casa. Ó, eu estou aqui, as coisas que eu estou vendo, que eu queria ter visto quando eu estava no sofá, eu vou contar para você. Eu acho que esse foi um dos segredos e realmente saber que é uma coisa que é uma paixão mesmo para as pessoas. Quando você respeita, quando você leva a sério a paixão das pessoas, eu acho que o caminho tende a ser bom. Sim, duas visões muito, muito diferentes para o mesmo ângulo, mas uma perguntinha rápida. Você chegou mesmo a entrevistar um grande piloto da Fórmula 1 ou até mais? E como foi esse processo? Entrevistei alguns. Entrevistei o Fernando Alonso, Mika Hakkinen, entrevistei David Coulthard, entrevistei Rubens Barrichello, Felipe Massa, Sim. Enfim, vários pilotos da Índia. Entrevistei o Hélio Castro Neves, o Tony Kanaan. Legal!
depois de Indianápolis. Então, foram vários pilotos que eu tive o prazer de entrevistar. É sempre legal, você não... Ou Emerson Fittipaldi também entrevistei. Você não sabe, cada um... o assunto é o mesmo, mas cada um é uma pessoa diferente, né? Sim. E tem circunstâncias também nas entrevistas. Então, você nunca sabe exatamente o que esperar, né? Você tem que estar pronto para qualquer coisa, saber o que você precisa saber, ter a noção do que, ok, às vezes a pessoa está correndo, às vezes, né, o piloto está com pressa, está indo de um lugar para o outro, você precisa ser bem objetivo, perguntar só aquilo que é mais importante, e às vezes você tem mais tempo, você pode conversar com mais calma e passar por assuntos diferentes. Então, estar preparado para tudo isso, eu acho que é fundamental no trabalho do repórter. Sim. Você falou do Rubinho Barrichello, eu tô esperando a entrevista com ele. Ó, Rubinho, se você estiver vendo essa entrevista, tô aguardando. Isso aí, Rubinho vai ter muita história boa para contar. A estrada da vida, ela envolve passado, presente e futuro. Mas voltando para o seu prazer, qual o seu piloto favorito da Fórmula 1 hoje em dia, atualmente, e no passado? Essa é uma boa pergunta, viu? Eu acho que eu tenho alguns aqui que eu vou citar. No passado, para mim, o Ayrton Senna, que era o que eu mais gostava de ver, porque eu torcia mesmo, por ser um brasileiro, por tudo que quem viveu aquela época sabe, né? Ele carregando a bandeira, celebrando as provas e tal, aquilo foi muito legal. Hoje eu gosto muito do Hamilton, acho um piloto, cara, incrível, e o Sebastian Vettel também. Acho muito legal, porque ele teve 4 anos maravilhosos, ganhou os títulos em seguida, depois não conseguiu repetir nada daquilo, muita gente fala da força do carro e tal, mas ele está sempre provando a importância dele como piloto, e eu acho que os dois, aí no caso, o Hamilton e o Vettel também, como pessoas que têm usado a plataforma da Fórmula 1 para muita coisa boa, sabe? O Vettel outro dia limpando uma arquibancada, exemplo que eu acho que é muito importante, muito interessante. Então, eu admiro o trabalho deles, né, de trás do volante, e também o que eles conseguem representar como pilotos, como imagem para o mundo inteiro. Com certeza isso. E você é um jornalista com várias especialidades. E além de ter participado de grandes e grandiosos, extraordinários eventos, como as Olimpíadas, Copas do Mundo e Fórmula 1. Mas qual foi o maior evento que você cobriu? O mais marcante em toda a sua vida? Uau! O mais marcante em toda a minha vida, eu acho que foi a Olimpíada mesmo. Pela emoção que me deu, assim, acompanhar uma prova que eu vi dentro do Estádio Olímpico, em Sydney 2000, foi o revezamento 4x100 do atletismo. Então, você está dentro do estádio com 110 mil pessoas de vários lugares diferentes do mundo, aquela chama olímpica acesa, né? Que ela só fica acesa quando os jogos estão rolando ali, quando os jogos estão em andamento. E foi uma prova, o Brasil chegou ao pódio, os Estados Unidos tinham uma equipe incrível. Então, aquela acho que foi, talvez, olhando para trás, assim, para minha carreira, se não foi o maior momento, foi um dos grandes momentos. Também eu vi o Guga ganhar um torneio de Roland Garros no tênis, na França, em 2000. Sim. Isso foi muito legal. Saber que um brasileiro podia chegar tão longe e estar lá para ser um dos poucos repórteres que mostravam aquilo naquele momento. Para o Brasil também foi muito legal. Eu estava na beira da piscina também quando o César Cielo bateu um recorde de natação dos 50 metros nado livre no Clube Pinheiros, em São Paulo. Estava ao vivo na Rádio Bandeirantes. Entrevistei o César Cielo na sequência. Foi outra coisa incrível, porque é um recorde que até hoje existe. Isso já tem uns 15 anos que aconteceu. Então, essas coisas você vai colecionando ao longo da carreira, tendo o privilégio de... E a prova do Massa, com o título do Hamilton também, uma das mais emocionantes da história da Fórmula 1. Então, essas coisas realmente estão
na minha lista aí de mais Sim. importantes eventos que eu acompanhei. Você citou da época do tênis, e eu li que você cobriu por muito tempo o tênis, incluindo o Roland Garros, que você até citou. E nessa época, você entrevistou o Guga. E poderia explicar mais sobre essa época do tênis? E sobre a entrevista, por favor? Claro, claro. O tênis foi curioso porque, naturalmente, dentro da redação de esportes, os repórteres sempre queriam fazer o futebol. Eles não abrem mão. Era o que dava mais prestígio, Sim. as pessoas prestavam mais atenção e tal. Então, teve uma oportunidade para fazer uma cobertura da Copa Davis de tênis, naquela época, e eu era o repórter mais jovem, então eu não estava na lista para viagem. Então, um dos repórteres que preferia fazer futebol, o outro repórter também. Aí o meu chefe falou: olha, você vai a Florianópolis fazer essa cobertura nessa viagem. Eu falei: ótimo. Sim. E aí fui, adorei, foi ótimo, consegui no último dia do evento o acesso ao vestiário do Brasil e fiz uma entrevista ao vivo longa com o Guga dentro do vestiário e com o Fernando Nizieri também. Super legal, porque aí é o que eu te falei do repórter saber quando dá tempo de fazer mais perguntas, de entrar em mais assuntos. Nesse dia deu, né? Foi realmente uma entrevista bastante longa e interessante e tudo mais. E que também acabou me dando uma projeção dentro da rádio onde eu trabalhava e um reconhecimento também de outros jornalistas. A partir dali, eu acabei acompanhando o tênis mais de perto, porque o Guga estava em ascensão, e fui criando um relacionamento também com o Guga, com a equipe dele. Então, sempre que tinha uma oportunidade, consegui uma entrevista com o Guga. Sim. Estive em Roland Garros quando ele ganhou o bicampeonato. Tenho lembranças ótimas e até hoje essa fase cobrindo tênis foi muito importante para mim. Então, quanta emoção, certo? Bem, agora falamos bastante sobre corridas, esportes, tênis, mas eu gostaria de falar sobre algo a mais. Você poderia falar os seus times favoritos? Pode ser de futebol, basquete, seja futebol americano ou beisebol, etc. Vai indo. Pode falar quantos quiser. Meus times favoritos? Claro. Olha só. Quer que eu fale meu time de futebol no Brasil ou não precisa? Pode ser. Bom, eu sou palmeirense no Brasil. E quando comecei a acompanhar o basquete aqui nos Estados Unidos, eu comecei a torcer pelo Chicago Bulls. Porque tinha o Michael Jordan, eu achava simplesmente genial. E aí, quando eu conheci a minha mulher, que é americana, a gente fez uma brincadeira. Falei: a gente vai trocar times. Você pega o Palmeiras, eu pego os times que você tem nos Estados Unidos. Para mim, tá tudo certo. Eu já tinha o Chicago Bulls mesmo. Ela cresceu em Chicago, então ela gostava dos times de Chicago. Esse time coincidiu. E aí eu virei torcedor do Chicago Bears, de futebol americano, do Chicago Cubs, de beisebol. Passei a acompanhar as duas universidades que ela frequentou. Então, a Universidade de Kentucky no basquete e Ohio State no futebol americano. Legal. Uma coisa muito interessante com relação aos times quando a gente mora aqui nos Estados Unidos é que você acaba acompanhando o time da sua cidade. Então, como eu já viajei bastante, eu já acompanhei muito o time de futebol de Nova York, já acompanhei basquete em Nova York, já acompanhei em Columbus também, onde eu morava. E agora em Miami, eu já fui a jogo do Miami Heat, você acaba acompanhando mais, acaba torcendo um pouquinho para o Miami Dolphins jogar bem. Então, é uma coisa interessante que tem aqui nos Estados Unidos. Conforme a gente vai de uma cidade para outra, a gente acaba curtindo um pouco o time local. É legal. Sim, com certeza. Meu amigo, ele torce para o Boston Celtics, mas eu esqueci qual é o nome do time de Cleveland. Eu torço para ele, eu esqueci o qual Cavaliers? É. Cleveland Cavaliers? Sim, Cleveland Cavaliers. Nossa, é difícil de pronunciar. Mas esse é o time que eu torço. Cada um tem o seu time, sem discussão. É isso aí. E agora, só por curiosidade, qual foi o primeiro estádio que você foi e quem te levou nele? O primeiro estádio que eu fui, eu acho que foi o Pacaembu. Em São Paulo, que hoje está sendo reformado. Foi um estádio super importante durante muito tempo. E quem me levou foi o meu pai.
né? Se não foi o Pacaembu, foi o estádio do Palmeiras, que se chamava Palestra Itália, né? Parque Antártica, Sim, antigamente, hoje é o Allianz Parque. Então foi um dos dois. Talvez eu esteja fazendo confusão sim. entre um e outro, mas deve Talvez. ter sido o Pacaembu primeiro, depois o Palestra Itália. Sim. Foram jogos de futebol do Palmeiras. É. Assim eu comecei a ver eventos esportivos. É, o primeiro estádio que eu fui, no caso, foi do Corinthians e nem foi para ver futebol, foi para ver o evento do Monster Jam. Ah, é? Quer dizer, até nisso você foi na velocidade primeiro. Sim, Bom, assim, eu já fui em pista de automobilismo. Eu fui a Interlagos, claro, sim. mas depois a coisa mais legal que eu fiz foi Mônaco. Eu fui com um primo meu e a gente ficou de carro dando volta na cidade como se estivesse fazendo voltas no circuito. Uma das coisas mais legais que eu fiz, que eu era jogando videogame, eu decorei a pista de Mônaco e aí eu achava o máximo, sempre achei o máximo a Fórmula 1 em Mônaco. Então, essa foi uma que não é assim como ir a um estádio ou a um autódromo, não é um negócio que fica lá É, fechado o ano inteiro, é a cidade, né? Mas quando você vai, você consegue curtir também, obviamente, se sim. você gostar de automobilismo como a gente gosta, né? É, eu amo. E Mônaco, para mim, é uma das pistas históricas do automobilismo, mas a que mais, você tem que concordar comigo, a que mais marcou nos anos de 94 foi a de Imola, Ah, sim, por tudo que com aconteceu, né? certeza. Por lá foi, sem dúvida. Uhum. É, já tinha acontecido um acidente, eles falam, ah, tudo bem. Aí quando o piloto, né? Aí quando aconteceu com a Ayrton Senna, eles começaram o processo de reforma e hoje o circuito ainda é considerado perigoso, mas os pilotos estão tomando bem mais cuidado com essa nova segurança, quase não tem acidente. Acho que o segredo aí, a Fórmula 1 sempre foi perigosa, né? É, Ela, conforme o primeiro objetivo é ser mais rápido. é, E às vezes, para ser mais rápido, eles passam um pouco do ponto. E aí tem que aprender rapidamente como equilibrar isso com alguma coisa de segurança, alguma norma, algum equipamento, alguma coisa que ajude os pilotos. Então, hoje a com gente tem certeza. uma coisa que há alguns anos era inimaginável e quando começou, muita gente reclamava, que é a proteção na cabeça dos pilotos, né? Do jeito que ela é. Então, fico feliz com o avanço da tecnologia. Infelizmente, a gente teve, ao longo da história, alguns acidentes sérios, mas é parte do esporte assim que envolve um risco, uma velocidade tão grande. É. Mas vamos parar com essa onda mais triste para uma incrível pergunta que também tem a ver com a época do tênis. Qual foi a melhor partida que aconteceu, que você cobriu? Qual foi a partida mais memorável de tênis que você cobriu? É isso. Olha, a melhor partida que eu cobri foi a semifinal de Roland Garros de 2000, entre Guga e um espanhol chamado Juan Carlos Ferrero, que hoje é o técnico do Carlos Alcaraz, que é o espanhol que é sensação jovem aí do circuito. O Ferrero foi número 1 do mundo, foi campeão de Grand Slam, e ele pintava ali como um favorito naquele ano. Em algum momento do jogo ele estava à frente do Guga, Sim. com a pinta de que ia ganhar, se não me engano, no quarto set. E aí o Guga fez aquelas coisas que ele sabia fazer como poucos, né? Sair de um buraco, como se fala muitas vezes no esporte, no tênis, e começar a jogar cada vez melhor, mais forte, mais consistente. Quando o adversário, às vezes, até relaxa um pouco, fala, opa, agora eu ganhei. Agora é só administrar que a minha vantagem é boa, vou ganhar esse jogo. E Sim. aí ele estava muito enganado, e o Guga se recupera, vira o jogo e vai para a final contra o Magnus Norman e depois conquista o Sim. bi. Então, esse foi o melhor jogo. Saiu fora do radar. Ninguém esperava. Você relaxa contra um grande campeão assim, é um perigo, né? É, com certeza.
Uhum. Então, isso que aconteceu. Nunca esperem o dia, nunca esperem menos. Sempre se preparem para o pior e esperem o melhor. É isso aí, fazendo sempre no nível máximo, né? Desempenho sempre no nível máximo possível. Sim, com certeza. Mas, bem, falamos de suas passagens como profissional, e agora passamos com a sua infância, passamos por várias etapas da sua vida, mas agora vamos voltar um pouquinho. E eu li que você sempre gosta de correr, e não como piloto, mas sim como cuidar da saúde física. Isso é verdade? É verdade. Olha, correr como piloto, eu não consigo no meu carro, eu ando devagar, já tentei de kart, eu não sou bom, então é melhor eu assistir do que correr. Uhum. Agora, com os pés eu gosto, sempre gostei e é algo que me faz muito bem. Então, tem momentos da minha vida que vira uma hora de eu relaxar um pouquinho, ter um tempo para mim, eu saio, Sim. coloco. É muito fácil, né, Yuri? Só É, colocar um tênis bom, shorts e se sai para é, correr, qualquer espaço vale, qualquer lugar vale. Então, sim, eu faço isso com frequência. É sim. algo que sempre me fez muito bem. E como você cuida da sua saúde hoje? Que eu vi Então, que eu você tá meio doente, né? tô com uma gripe aqui, melhorando já. É, Como comendo balinha para a garganta. Como a é, gente sabe, hoje a gente está no mundo pós-pandemia, aí já fiz o teste, estou negativo, não é Covid, mas tem que cuidar dessa gripe. E eu costumo me exercitar, tento comer o melhor possível. Em Miami, a gente tem que ficar muito esperto com a hidratação e com o sol também, né? é, A gente vê que, por exemplo, quando os pilotos estão numa pista muito quente, né, tem problemas com calor, como recentemente a gente é. teve. Uhum, E não é uma coisa que dá para brincar com o calor de Miami. Então, tem que ficar sempre é. esperto com protetor solar, com sombra, tomando água. Eu procuro, além de correr, eu jogo futebol, eu jogo tênis, eu faço remo. Então, tem umas coisas que eu tento juntar no meu dia a dia para poder Sim. ter a saúde em dia. Uma pergunta rápida, saindo total da entrevista. É verdade que as praias aí de Miami são maravilhosas? É verdade, Yuri. Você está convidado. Quando você puder, venha a Miami que eu vou te mostrar. As pessoas muitas vezes pensam em Miami mais como uma cidade de compras ou como uma cidade de agito para ir a restaurantes. Esquecem que as praias aqui são das mais lindas que eu já vi. Eu, há Sim. pouco tempo, fui com a minha família, 2 semanas, numa praia em South Beach. É um negócio incrível. A cor do mar é linda, uma delícia para você ficar lá. Então, realmente vale a pena conhecer. Eu já vi Miami em vários filmes, aí eles mostram lá como um lugar totalmente onde todo mundo ostenta, mostra as praias, mas eu fiquei com essa dúvida, será que é bonito realmente? É muito bonito, é muito bonito. Bom que você tenha esclarecido. E, aliás, uma outra coisa que você vai gostar quando você vier a Miami é os carros. Porque É, nessa de aparências, as pessoas gostam realmente de aparências aqui em Miami. sim, Tem cada carro incrível. é, Quando você está andando por Miami, você vê carros lindos, que devem ser caríssimos, eu nem sei os preços e tal, tem lojas e tudo é, mais. Mas, enfim, para quem gosta da tecnologia, das máquinas, é algo muito legal. com certeza, vou tentar ir, e aí vamos indo, e agora voltando de novo para a entrevista, como você está aí nos Estados Unidos, enquanto eu estava estudando sobre você, eu, eu vi sobre duas coisas. Que você gosta muito de cuidar da saúde, que isso foi esclarecido na última pergunta, mas também que aí, quando você vai a um jogo, é impossível você não levar comida. Como que é essa cultura aí, bem diferente que tem nos Estados Unidos, de você levar para, tipo, jogo de beisebol, fazer
lanchar um grande cachorro-quente, levar uma pipoca, fazer aquele rango antes do jogo. Então, isso é bem curioso. Aqui, você não consegue imaginar ir a um evento esportivo sem realmente comer. É parte, tá incluído. Então, Cultura. cultura. Tem muitas opções, os estádios ficam cheios de ofertas para você, coisas muito boas. Claro que tem alguns estádios melhores do que outros, né? Tem uns que são, inclusive, muito caros, porque sabem que ali dentro você não tem tantas opções, não é que nem quando você está na rua, que você pode, não vou nesse restaurante, vou no outro. Você está ali dentro do estádio, você acaba comendo ali mesmo. Uhum. E é algo que, para os americanos, e você acaba se acostumando morando aqui, se você compra o ingresso e se prepara para ir no jogo, você já começa a pensar, bom, o que eu vou comer, né? Então, faz Com parte certeza. da cultura americana, sem dúvida, isso, tem coisa muito legal, tem coisa muito boa mesmo. Com certeza deve ser muito boa a comida aí, muito melhor. E a gente tem que, com certeza, sempre aprender mais sobre cultura, que nem eu estou estudando inglês e espanhol hoje. E só para ir para os Estados Unidos e fazer umas coisas incríveis e para outros expandir, porque é sempre bom saber culturas. E é sempre surpreendente. Mas o que você vê de legal no Brasil que você acha que deveria servir de exemplo para os outros países? Olha, que pergunta excelente, hein? Eu acho que a coisa mais legal que eu vejo no Brasil quando eu volto é que as pessoas são, de fato, muito amáveis. Muito, sim, você conversa, você fala um oi para uma pessoa que você acabou de conhecer, você percebe que a pessoa é mais interessada em você do que em outros lugares do mundo, que elas podem ser mais frias e ter um tratamento mais distante, né? Então, isso eu acho muito legal. Isso tem um impacto muito bom nas pessoas. Eu percebo que as pessoas que foram ao Brasil, que são estrangeiras, falam disso quando voltam do Brasil. E é algo que eu, morando fora, sinto falta. E quando estou no Brasil, eu gosto muito de sentir. Então, esse tipo de tratamento é algo super bom. Talvez o brasileiro nem perceba, porque é muito natural, mas vale muito a pena e é super bacana. Com certeza. E agora, quais outras paixões e hobbies você possui, né? Que você falou de correr, de ir nos estádios e sempre levar comida para assistir ao jogo. Mas que outros hobbies e paixões você tem? Olha, tem algumas coisas aí que acho que eu não te contei ainda. Eu falei da música, né? Que a música é uma coisa importante para mim. Sim. Eu gosto de tocar violão. Então, isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu tenho um violão aqui. Aí, que legal, tá vendo? Às vezes pegar uma música que eu gosto e tentar aprender, ou lembrar de uma música que eu gostava de tocar e tocar um pouquinho. Isso é algo que me faz bem, que eu gosto de fazer bastante. E outra coisa que eu adoro é ler. Então, sempre que eu posso, eu estou com um livro na mão ou livro no meu celular. E aí, se eu tiver um tempinho livre, eu vou provavelmente puxar um livro e começar a ler uma página ou duas. Se eu tiver um minutinho, eu vou puxar o livro, nem que eu não tenha um tempo muito grande, eu consigo ler assim em pedacinhos e acho super legal. Com certeza. E agora que a gente está falando de experiências, né? Você gosta de colecionar coisas? Que nem aqui. Eu gosto. Eu já tive principalmente uma coleção de camisas de futebol. Ah, que legal. Foi, acho que a minha principal coleção. Tinha coisas muito boas. Mas quando você muda de um país para o outro, é uma das coisas que você é obrigado a repensar. Sim. E essa coleção ficou por um tempo na casa dos meus pais. E aí, depois, aos poucos, eu fui vendo que ela tinha sido importante numa época da minha vida, mas que eu já estava vivendo ali bem no meu dia a dia, distante daquela coleção. Então, eu comecei a fazer uma outra coisa legal, que foi desmontar a coleção e presentear pessoas. Então, eu comecei a Legal. pegar as camisas e pensar quem que vai gostar dessa, quem torce para esse time, quem... E aí eu dei presentes para vários amigos e foi uma coisa super legal, porque
vários deles ficaram muito agradecidos e tal. Eu vejo, às vezes, gente usando as camisas que eu dei, e eu fico feliz com isso. É a famosa frase dar sem receber. Exatamente, exatamente. Você oferece alguma coisa e fica feliz só pela reação das pessoas. É muito bom, né? Sim, é gratificante. Exatamente. E agora vamos voltar um pouquinho para a sua carreira, né? A sua antiga, nova, talvez ainda atual carreira de jornalista. Eu sei que ainda muitos te reconhecem só de uma imagem na internet, porque você é um jornalista de sucesso. Mas como se foi reinventar para essa nova fase da sua vida? Que você até citou em que na nova fase da sua vida você se viu distante daquela coleção e você viu que não precisava delas. Então, como que foi se reinventar para certas fases? Acho que foi importante até porque foi um momento de reinvenção de todo o jornalismo, né? Com a evolução da tecnologia, com as plataformas digitais. Então, realmente, isso fez com que muitas empresas jornalísticas perdessem força, outras fossem criadas, ganhassem força. Então, está tudo sendo ainda acomodado. Como essas empresas vão faturar é uma outra coisa que está sendo discutida. Então, diante de tudo Sim. isso, existe muito desse repensar, né, reconstruir, refazer as bases. E aí foi o período em que eu também mudando na minha vida, tendo filhos, fazendo diferentes coisas, acabei seguindo um caminho parecido. Voltei à escola, fiz um mestrado, e tenho feito diferentes coisas. Acabei me abrindo para coisas que eu antes não fazia. Tenho feito muita tradução entre inglês, espanhol e português, né? Então, essas coisas têm sido muito legais. Sim. E junto com o meu trabalho de jornalista que segue, escrevendo mais, tem sido muito bacana. Com certeza, mas de olho na estrada, você vive num lugar maravilhoso, né? Que você já tinha respondido, as praias, os prédios. E você também fez coisas maravilhosas. Mais ainda, quais são os seus planos para o futuro? Que é sempre importante você ter planos para os próximos planos. Sem dúvida, sem dúvida. Esses planos são fundamentais, né? Eu acho que, no momento, meu principal plano é conseguir, para os próximos anos, talvez para o ano que vem, ter um livro escrito. Eu tenho algumas ideias nas quais eu tenho trabalhado, e é isso que eu mais quero fazer agora. Eu acho que é o meu principal plano nesse momento. Depois, para frente, talvez um programa em televisão, alguma coisa que a gente já esteja trabalhando aí no futuro próximo. Então, são as coisas que estão nos meus planos no momento. Meu, olha que coincidência, eu também estou escrevendo um livro. É mesmo? Que bacana. bacana. E olha que não é trabalho de escola, é algo porque eu quero mesmo. Parabéns, que legal. Você pode contar já o que é ou ainda é segredo? Eu só vou contar para você, mas fora dessa entrevista. Combinado. Então, mas estamos caminhando para a reta final de nossa entrevista, infelizmente. Mas eu queria agradecer a um amigo que é o Marco Fontinelli, que ele me entregou esse incrível presente e também indicou você esse incrível presente aqui, que são as credenciais da Fórmula 1 de Miami, que são lindas, com esse acabamento. Sensacional, hein? E, Marcos, se você estiver vendo essa entrevista, eu agradeço por tudo que você já fez pelo canal. E, falando em pessoas especiais, você gostaria de mandar uma mensagem especial para algum amigo ou algum familiar? Bom, fica a minha saudação ao Marco, que eu chamo de Caco, meu amigo
desde os tempos da escola, que conectou a gente, né? Com certeza. Conhece vocês, me conhece também, me falou do seu trabalho e eu passei a te acompanhar. E essa passagem dele aqui por Miami foi justamente coincidindo com a Fórmula 1, então eu tive o prazer de conversar com ele, ele esteve lá no GP. Passei outro dia de carro, algumas arquibancadas ainda estavam montadas por lá, que foram construídas para o GP de Miami. Foi uma experiência bem legal para a cidade e que mostra que os Estados Unidos estão realmente abraçando a Fórmula 1. Já tinha prova no Texas, agora Las Vegas vai ter também. Ah, que legal! Drive to Survive, né, que é aquela série da Netflix, explodiu o interesse da Fórmula 1 aqui nos Estados Unidos. Sim. É muito legal ver tudo isso. Então fica essa minha saudação para o Caco, para o Marco, esse meu amigo de muito tempo, que acompanhou quase todas essas trajetórias aí da vida que eu contei para você, Yuri. Olha, uma pergunta. Você falou de Caco, eu percebi que é um apelido e me fez lembrar de uma coisa. Na época do tênis, eu lembro de você ter falado que virou o cara do tênis. Da onde que veio esse apelido? Eu acho que foi a natural referência das pessoas que trabalhavam comigo, né? Quando precisavam saber alguma coisa, eu era o cara que cobria o tênis, o cara que acompanhava o tênis. Então, acho que acabaram fazendo a referência assim. Nunca tive um apelido muito firme ao longo da vida, assim como esse meu amigo, né, que é chamado de Caco. Só aquela coisa, às vezes, da minha família, ao invés de falar Sérgio, me falar Sé, né? Só o comecinho do nome, que é bem comum em São Paulo, assim. Mas fora isso, nunca tive um apelido muito firme, não. Apelidos são importantes porque mostram que as pessoas estão com interesses em fazer amizades. Exatamente, é carinho, né? Carinho. E com carinho, você também tem que ter o carinho próprio. Mas olhando para o futuro, tanto da sua vida quanto de outras, qual coisa mais legal que você já fez? E qual o seu maior sonho? Acho que a coisa mais legal que eu já fiz foi ter filhos. Na vida, foi ter filhos. Profissionalmente, algumas das coisas que eu te falei aí, né? Poder viajar o mundo, acompanhar as coisas, poder escrever agora tem sido uma das coisas mais legais. Eu acho que é isso que me carrega, assim, sempre curioso para aprender novas coisas, para explorar novas coisas. Acho que é um caminho muito interessante. É muito legal e gratificante também. E qual a sua mensagem para os fãs do jornalismo esportivo e dos esportes em geral? Minha mensagem é que eles aproveitem esse momento em que eles podem estar tão próximos dos profissionais, né? Podem mandar perguntas, podem comentar o trabalho, mas tentem fazer isso de uma forma propositiva, né? A gente já tem no mundo hoje muita gente que está preocupada em só criticar, em só colocar as pessoas para baixo. Sim. Eu acho que críticas têm o seu espaço, se elas forem feitas de forma respeitosa. Então, eu acho que esse é o meu recado para quem acompanha o trabalho dos jornalistas, em qualquer área que seja, mas especificamente quem acompanha, por exemplo, o trabalho dos jornalistas no mundo da velocidade. Às vezes, uma crítica ao seu piloto favorito não significa um julgamento do que é aquela pessoa como um profissional, né? É só uma crítica ao trabalho do piloto e ponto final. Tem que ser uma crítica construtiva. Exatamente. E, infelizmente, estamos aqui chegando ao final de nossa incrível entrevista. Muito obrigado novamente pela grande oportunidade. E para fechar com chave de ouro, qual o seu conselho turbinado para os amantes por velocidade que nos está assistindo agorinha mesmo? Meu conselho turbinado é que vocês curtam cada prova, cada volta, que vocês experimentem cada momento, né? Não fiquem preocupados só com a linha de chegada. Cada volta é importante, cada curva é importante. Acho que isso vale para qualquer coisa que a gente faz na vida, seja pessoal, seja profissional, e vale muito, com certeza, para os pilotos, né? Quem não cuida de cada curva e cada volta não consegue ganhar uma prova.
Não ficar com a cabeça só na linha de chegada não resolve as coisas. Sem queimar pneu, não se tem o processo e nem a duração. Exatamente, é isso aí. Então, vai se despedindo aí, Sérgio, primeiramente, que depois eu me despeço. Yuri, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo papo, foi ótimo passar esse tempo aqui com você. Prazer é meu. E vou continuar curtindo o seu canal, você arrebenta, obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Parabéns. E agora eu me despeço de vocês. Obrigado por estarem assistindo essa entrevista, que foi fruto de muito trabalho duro e conexões. E uma mensagenzinha aqui. Sigam os seus sonhos, que um dia vocês podem estar igual a mim, entrevistando grandes pessoas, seguindo e trilhando um caminho de sucesso passo a passo. Então, se você gostou deste vídeo, já deixa o like, se inscreve aqui e tchau, fui!